Bom dia a todos. Temos hoje, nas nossas leituras, uma lembrança do que a gente chama de transfiguração de Jesus no monte. Jesus, nesse relato, ele nos traz algo que reflete o que deveria ser a nossa caminhada na Quaresma. E a gente vai refletir sobre esses acontecimentos que vão ser um caminhar no nosso progresso espiritual, no nosso crescimento, uma trilha. Para fazer uma trilha, a gente começa desbravando e focando onde vai ser o nosso alvo da nossa trilha. Jesus começa uma trilha no Monte Tabor. O monte, para os antigos, não só para judeus, mas para todos os outros povos antigos, e até hoje para alguns que ainda são contemporâneos nossos, o monte é um lugar sagrado, onde existe a comunicação da divindade com o ser humano. A comunicação do Deus Pai com seus filhos e suas criaturas que anseiam por esse encontro com o Criador. Nos relatos bíblicos, nós temos os profetas que encontraram em vários momentos a presença de Deus em montes sagrados. Temos o Monte Sinai de Moisés, onde Deus, em sua manifestação, em sua glória, transmite os 10 mandamentos, transmite as instruções para o povo que peregrinava no deserto. Temos o Monte Moriá, local do sacrifício que Abraão ofereceu. Temos o Monte Sião, até hoje local de muita peregrinação e muito conflito. Hoje nós chamamos de Jerusalém, ou o Monte da Cúpula Dourada, que era o lugar da presença de Deus por excelência para os povos judaicos que viveram posteriormente. Na subida para o Monte Tabor, Jesus nos coloca rumo a essa trilha. Numa trilha a gente vai caminhar, a gente vai encontrar certos obstáculos, mas o foco para Jesus ali e para a nossa caminhada quaresmal, o foco é a presença de Deus. Ele se coloca em oração quando chega em um momento desse monte. Ele se coloca numa atitude de oração, numa atitude de abertura ao divino. Na trilha espiritual que nós percorremos durante a nossa vida, nós somos chamados por Deus a nos colocarmos em uma atitude de oração. Mas os discípulos que caminhavam com Jesus, eles se colocam em uma outra atitude, numa atitude de dormir, uma sonolência. Jesus está ali e se coloca em oração. Seus discípulos, já cansados da trilha, imaginamos que essa trilha era no meio da madrugada, eles estavam com sono, Jesus, que é o profeta, ele que é o santo, ele que pode acordar de madrugada para ir orar. A gente está cansado, a gente quer dormir, e ele se põe a dormir sem peso nenhum na consciência. Vamos dormir. E Jesus em oração. Nós temos duas atitudes. Uma atitude no seguimento do exemplo de Jesus, de uma oração constante. E os discípulos, ainda adormecidos, dentro da sua ignorância, dentro de uma ilusão, de uma caminhada simplória, a gente só está subindo um monte, a gente não tem nada para fazer aqui, a gente vai dormir.
alguns de nós se colocam numa atitude de sonolência espiritual, de ignorar o Espírito de Deus, um espírito de oração, em relação ao Altíssimo que nos acompanha. Nisso, os discípulos estão lá, dormindo, e eles percebem alguma movimentação diferente ali. E eles acordam apavorados, despertados com medo. Eles sentem aquela luz, eles deveriam ter sentido outras coisas ali, e estão apavorados. Eles não estavam preparados para o que eles iriam encontrar ali. Eles não estão preparados para uma experiência que era sobrenatural para eles. Lembrando que a atitude de sonolência deles é uma atitude de ignorar as realidades espirituais, ignorar a caminhada espiritual. E uma pessoa que ignora a sua realidade espiritual, ela, quando ela se encontra diante de uma situação, seja boa ou seja ruim, na sua vida espiritual, ela fica desesperada. Ela entra em desespero, ela não sabe para onde ir, ela não sabe para onde ela vai, para onde ela vem, ela simplesmente se entrega ao desespero. E essa era uma realidade onde os discípulos não conheciam, não tinham noção daquela manifestação da sua força. E eles se deparam com duas figuras também tão sobrenaturais, tanto aquelas luzes, etc. Eles se deparam com Elias e Moisés, falecidos, né? Ou Elias era, assim, falecidos na nossa compreensão, mas pelo relato do mito bíblico, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, Moisés morreu, mas o corpo também foi arrebatado pelo arcanjo, e os seus corpos, eles não padeceram a deterioração física, segundo os relatos bíblicos. Então eles eram seres que não participaram da decadência mortal da matéria. Elias, teoricamente, está vivo até hoje. Moisés morreu, né? Foi transfigurado em corpo. Mas eles estavam ali conversando com Jesus. E os discípulos também ficam mais apavorados ainda. Eles falam: gente, quem são esses dois? É os dois profetas. E eles representam ali o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Moisés é a lei, é a religiosidade, é o ritual sagrado dos judeus, é a tradição. E Elias é a manifestação do espírito profético, o espírito de Javé, que botava fogo e matava e destruía, era a palavra, fogo de Deus. E eles estavam ali conversando com Jesus, frente a frente, como amigos. Falavam primeiramente do caminhar de Jesus e depois falam da sua glória. A representação da lei e os profetas nas Escrituras Sagradas é aquilo que já tinha acontecido na manifestação religiosa daquelas pessoas. E Jesus é aquilo que ainda vai vir na manifestação no qual nós hoje somos representantes. Vida, morte, sacrifício e ressurreição. Jesus está luminoso. Jesus ele se encontra em manifestação de glória, em tranquilidade e luz. Sua glorificação é sinal da glorificação de todos os seus filhos e filhas e filhos que convivem com Ele, que estão no caminhar dele. É o direcionamento onde nós estaremos. A luz da glorificação é a vida daquele que é ao mesmo tempo divino, filho de Deus, e humano, filho dos homens, criatura que nasceu, viveu e morreu aqui na terra
participou de toda a nossa realidade corporal, mas ao mesmo tempo Ele é a realidade imaterial que comanda todo o universo. Compreender essa realidade espiritual faz parte da nossa trilha, faz parte de uma caminhada que às vezes pode durar a vida inteira, e algumas pessoas só no leito da morte conhecem o amor, conhecem a manifestação espiritual, quando já estão no seu último respirar, no seu último pingo de esperança material. Eles reconhecem, não, existe alguma coisa além. Existe algo que eu não entendo e eu devo me abrir. Feliz é esse que ainda compreende e se abre, pelo menos no último momento. Algumas pessoas, em suas limitações, não se abrem nem ao último momento e têm seu coração endurecido. O espírito da quaresma que nós caminhamos é para amolecer o nosso coração de pedra, reconhecer as nossas limitações, a nossa ignorância e a nossa cegueira, que está dormindo espiritualmente, que não reconhece a glória de Jesus no momento onde deve ser reconhecido. Nós estamos vivendo afastados ou próximos de Jesus na nossa trilha espiritual, na nossa caminhada de vida. E no último momento, os discípulos, na sua ignorância, não compreendem aquele evento e falam: ai, Senhor, bom que está todo mundo aqui, vamos ver a morada para Moisés, uma morada feliz, uma para o Senhor. Vamos embora daqui, não, vamos transformar aqui numa nova Jerusalém, num ponto de peregrinação, num lugar sagrado, onde existe peregrinação religiosa. E Jesus, em sua plenitude, está nem aí. E vem a voz. O Espírito de Deus se manifesta naquele momento e fala para os discípulos: esse é o meu filho amado, ouçam o que ele diz, sigam ele, estejam na presença dele, não fiquem iludidos com aparências religiosas, não fiquem iludidos com as sombras desse mundo, não fiquem iludidos com demonstrações de poder diante desta realidade material. Jesus Cristo é o Filho amado de Deus. Jesus Cristo é o nosso alvo da nossa caminhada, da nossa trilha. Eles não se tocaram de que eles estavam do lado do objetivo final, desde o início da trilha. Jesus Cristo, mesmo em sua plenitude, ou dentro da sua humanidade, Ele caminha conosco desde o início da nossa jornada. Ele está conosco todos os dias de nossa vida, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente inicie a trajetória da vida de forma alienante, mesmo que nós levemos a nossa vida de forma alienante, dormindo espiritualmente, ignorando as realidades da vida, ignorando a nossa própria realidade de vida. Tem gente que não é só nas realidades espirituais, de espiritualidade, mas tem gente que ignora a sua própria existência e vive uma vida de todo dia ignorando a si mesmo, ignorando a natureza que o cerca, o chão que ele pisa, o ar que respira, ignorando a sua própria existência de vida, seus temores, seus medos, suas esperanças. O ser humano, no mundo que nós vemos, ele está tão alienado, tão envolto a tecnologia, ou a inovação, ou lucro, ou conforto, ou dificuldade, ou dores, ou alegria, que ele não consegue ver o seu próprio interior. As pessoas têm medo de ficar em silêncio, pois o silêncio elas ouvem que está na cabeça delas. As pessoas estão dormindo espiritualmente e até fisicamente. E Jesus fala: eu estou aqui.
eu estou aqui na sua dor, eu estou aqui na sua alegria, eu caminho com você todos os dias da sua vida, até a sua morte, e mesmo depois da morte, eu estarei lá com você. A nossa caminhada quaresmal é reconhecer que Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco em todo momento. Entreguemos o nosso coração a Ele, entreguemos a nossa vida a Ele, nossa vida material, nossa vida espiritual, pois Ele caminha conosco. Na figura de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, a gente tem que estar conectado com Cristo, pois Ele é nosso defensor. Quando nossos inimigos estiverem diante de nós, Ele é nosso escudo e fortaleza. Nós habitaremos na casa dele. A casa dele não é a igreja física, a igreja material. A igreja material é onde nós nos reunimos como comunidade de fé. Mas a casa de Deus é um templo espiritual, onde a nossa alma habita. O nosso santuário interior, aonde a nossa morada espiritual se faz, e aonde nós vamos, através da caminhada, da trilha espiritual, nós vamos fortalecendo esse santuário interior, nós vamos reformando e embelezando a morada do Espírito Santo que está em nós. Ele que nos direciona, e nós, como servos, nosso trabalho é só reconhecer que Ele está trabalhando em nós a cada momento. Que nós possamos chegar ao nosso alvo supremo, que é a glória de Cristo em nossas vidas, mesmo diante das dificuldades da vida, e reconhecendo que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém.